Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e eu estava aqui esperando você. Na aula de hoje nós vamos falar sobre arte cinética. Como objetivo, nós iremos compreender o que é arte cinética, seus contextos e práticas e processos de criação, analisar e compreender a relação entre a arte cinética e a op art. Você já ouviu falar na palavra cinética? Soa um pouco estranho para você ou você já é familiarizado com esta palavra? O que significa então? O termo cinético ou cinética está ligado à ideia de movimento. E o que isso vai ter a ver com a arte? Desde os tempos primórdios, o ser humano tenta traduzir o movimento por meio de desenhos. A pintura rupestre exemplifica esta ideia. Tais pinturas representam principalmente animais e seres humanos, muitas vezes em cenas de caça. Desde os tempos primitivos, o ser humano já era interessado em registrar, em desenhar o cotidiano, representar, reproduzir o cotidiano. Não havia, claro, naquela época, o pensamento do quão era importante registrar os passos para a história no futuro, porque eu acredito que naquele tempo o homem primitivo não estava preocupado com isso, até porque ele ainda não pensava da mesma maneira como hoje organizamos as nossas formas de pensamento e de nos organizarmos no espaço. Mas o homem instintivamente já registrava nas paredes o cotidiano e com isso ele tentava reproduzir o mais próximo da realidade a ideia de movimento. As técnicas de pintura eram complexas. Um exemplo pode ser encontrado nas pinturas da caverna de Chauvet, na França, feita entre 30.000 e 15.000 anos atrás. Vamos dar uma olhada? Aqui nós temos um exemplo deste tipo de pintura que eu estou citando para vocês, tentando representar a ideia de movimento. Nessas imagens é possível perceber técnicas de sombreamento das figuras que seriam usadas novamente apenas na época do Renascimento. Olha que legal! Noções de perspectivas e de movimento dos grupos animais também impressionaram os pesquisadores que descobriram a caverna na década de 1990. Mas olha que interessante! Essas noções de sombreamento que vocês estão vendo na figura ao lado, olha só, elas vão ser resgatadas, usadas novamente só no Renascimento, isso século XIII. Muitos e muitos séculos depois. Mas olha como o homem primato primitivo, né? O homem primitivo já tinha instintivamente essas noções de técnica, mesmo que sem pautá-las cientificamente. É claro que lá no século XIII, XIV, XV, os séculos que compreendem o Renascimento, o homem já tem um pensamento organizado. A ideia de técnicas, tanto para a pintura quanto para o desenho, mas o curioso é perceber que lá nos tempos primitivos, o homem instintivamente já utilizava essa ideia de sombreamento, mesmo que para ele aquilo era um desenho, algo que ele fizesse. Até chega a ser curioso pensar, será que naquele momento ele imaginava que aquilo era desenho? Será que ele colocava aquilo como desenho? Eu coloco que ele fazia isso por instinto, instintivamente, porque achava interessante e legal ao mesmo tempo pintar coisas, retratar, representar a realidade. Na atualidade, também temos a representação do movimento por meio de códigos inseridos na imagem. Observe a imagem. Nós temos aqui a Mônica, né, da turma da Mônica, do senhor Maurício. Olha só, quando a gente olha essa imagem, a gente tem a ideia de que a Mônica está se movimentando, certo? E o que representa, o que faz com que a gente tenha essa sensação de movimento da Mônica? Observem um pouco mais. Será que é fácil representar, reproduzir esta imagem? Caso você queira, é fácil representar a imagem de um boneco, de um animal em movimento numa folha de papel? Pense sobre isso.
Estes traços que foram inseridos na ilustração são chamados de linhas cinéticas. Olha aí aonde entra a ideia do cinético. Linhas cinéticas. Essas linhas cinéticas, então, o que seriam? Vamos a uma primeira atividade e depois a gente continua com o nosso assunto. O termo cinético ou cinética está ligado à ideia de movimento. A que esta ideia está relacionada na arte, visto que a gente acabou de ter alguns exemplos e acabamos de ver também o que significa linha cinética. Então não está nada difícil de você fazer essa primeira atividade. Façam e eu já volto. E aí, galera, conseguiu responder a questão? Nada muito difícil, não é mesmo? Mas, como sugestão de resposta,
Direi a vocês que desde os primórdios, o ser humano tenta traduzir o movimento por meio de desenhos. A pintura rupestre exemplifica esta ideia. Tais pinturas representam principalmente animais e seres humanos, muitas vezes em cenas de caça. Bom, as linhas cinéticas constituem o elemento comunicativo que ajuda no reconhecimento visual dos objetos representados. As linhas cinéticas podem representar um objeto ou o contorno do objeto, podem criar um relevo ou superfície, dar a ideia de luminosidade, além de representar ações concretas e movimentos. Visto a partir da leitura deste texto, observando ali o desenho da Mônica, já dá para ter uma ideia quais são essas linhas cinéticas, não é mesmo? Bom, aqui então nós temos o que são as linhas cinéticas. Vejam, essas linhas que contornam o coelho, essas linhas que estão riscadas para a perna da Mônica é o que nós vamos chamar de linha cinética e ela vai ajudar a dar a sensação de movimento no objeto, na pessoa. Então veja, quando a gente olha o coelho, a gente não tem realmente essa sensação de que ele está girando? Sim, porque estas linhas cinéticas é que dão a sensação de que o coelho está em movimento. Embora a imagem esteja estática, a gente tem uma leitura visual da imagem em movimento. Eu lhe pergunto, se eu tirar essas linhas, as linhas cinéticas, que dão a ideia de movimento do coelho, será que a sensação seria a mesma? Então, olha, é uma imagem estática, mas quando a gente olha, a gente sente o coelho girando. Olha que impressionante! Essa ideia, essa tentativa de dar movimento à figura do desenho, mesmo que estático, é algo que não é de hoje, como nós vimos no início da nossa aula. E isso vai se consumar, obviamente, com o surgimento do cinema em 1895, quando os irmãos Lumière exibem pela primeira vez nas telas a imagem em movimento. Mas antes disso, sempre foi um desejo das pessoas de conseguirem traduzir a imagem em movimento o mais próximo da realidade possível. As linhas cinéticas são utilizadas então com qual objetivo? Bom, visto que nós já estamos conversando sobre a ideia da linha cinética, não é nada novo, não é nada difícil responder essa questão. Na tradição artística, o que seria a arte cinética? Se a linha cinética traz a ideia de dar o movimento a uma imagem, na tradição artística, então é possível localizá-la, por exemplo, no Manifesto Realista de Antoine Pevsner e Nau Gabot, em escritos de Laszlo e Moholy Nagy e nas páginas da revista de arte argentina Madi. Ou seja, já se pensou, já se escreveu a respeito, já se discutiu sobre a função dessas linhas dentro da arte. Veja como não é algo supérfluo, não é algo meramente ilustrativo, é algo que se foi pensado, discutido, debatido. Mas então o que seria a arte cinética? O termo é efetivamente incorporado ao vocabulário artístico em 1955 da exposição O Movimento, na Galeria Parisiense Denis René, com obras de artistas de diferentes gerações. Então, olha, é lá no começo da segunda metade do século XX que nós vamos ter essa discussão de arte cinética aparecendo nos materiais, nas produções artísticas. Marcel Duchamp, Alexandre Calder, entre outros, como vocês podem ver aí na tela, são os principais artistas responsáveis por esse movimento que foi ganhando espaço a partir de 1955. A especificidade da arte cinética, dizem os estudiosos, é que nela o movimento constitui o princípio de sua própria estruturação. O cinetismo rompe, assim, com a condição estática da pintura, ou seja, dá aquela ideia de movimento, apresentando a obra como um objeto móvel, que não apenas traduz ou representa o movimento, mas está
em movimento. Vamos então agora observar essas características em algumas das obras do artista Alexander Calder. Eu vou dar uns segundinhos para vocês observarem esta imagem e eu já volto. E aí, galera, conseguiu observar, analisar a imagem? Te transfere, te dá alguma sensação? O que você consegue ver nessa imagem? O que lhe transmite? Qual a sensação que você tem? Eu vou trazer agora uma outra imagem do Alexander Calder para que vocês possam observar. Aprecie ela por alguns segundos e eu já volto. E aí, galera? Conseguiu observar esta outra imagem? Observando as duas imagens do Alexander Calder, o que é qual ideia ele passa? O que te transmite? O que você sente? Aí lhe pergunto, lhe dá a ideia de movimento, de sensação essas duas imagens? Então fica o convite para que você expresse a partir da sua própria leitura o que as duas imagens que você pôde presenciar lhe transmite, qual sensação, o que você acha que o artista pensou, o que o artista queria, visto que estas duas imagens são produzidas por artistas contemporâneos. Pensando que arte contemporânea abre para múltiplas interpretações, qual a interpretação que você fez a respeito das duas obras? Vamos então a mais uma atividade? Qual a especificidade da arte cinética? Pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu resolver a atividade, responder a questão? Vamos lá? Como sugestão de resposta, direi que o cinetismo rompe com a condição estática da pintura, apresentando a obra como um objeto móvel que não apenas traduz ou representa o movimento, mas está em movimento, como no Coelho da Mônica, né? Não só traduz, como representa, está em movimento, a gente percebe que o coelho está girando. E agora eu faço um convite para você, depois da nossa aula, tentar reproduzir uma imagem em movimento como uma atividade extra, para que você tente colocar em prática o que seriam essas linhas cinéticas, a função dela e como ela se organiza dentro de um desenho, do espaço de um desenho, para dar a ideia de movimento, a partir dos exemplos que eu passei aqui para vocês hoje. Nessa aula, então, nós compreendemos o que é arte cinética, seus contextos e práticas e processos de criação. Eu espero que você tenha gostado e até breve.